Está no ar mais uma edição do programa Mostrando Mato Grosso. Eu sou Verlaine Lopes e venho trazer para vocês as belezas naturais desse estado maravilhoso. Cultura, lazer, gastronomia e muito mais. O programa Mostrando Mato Grosso está no ar. Sinop é conhecida como um dos municípios polo do Mato Grosso. Ela é conhecida como a capital do Nortão. Um município em plena expansão, Sinop dá oportunidades a todos que para lá vão. Então, conheça um pouco de Sinop aqui no programa Mostrando Mato Grosso. Com uma população estimada em 160 mil habitantes, Sinop é uma das cidades matogrossenses que mais se desenvolve. Sinop é polo de uma macro-região composta por 32 municípios, cuja população regional é de 800 mil habitantes. A cidade se destaca pela pujança econômica e seu crescimento acelerado tem atraído cada vez mais empresas. Atualmente são mais de 50 órgãos e instituições públicas estaduais e federais. Isso faz com que aumente diariamente o fluxo de pessoas de outras cidades e regiões a Sinop, aquecendo vários setores da economia, principalmente o setor de prestação de serviços, o comércio em geral e o setor imobiliário. A média anual de crescimento de Sinop é de 11%, sendo este número superior a muitas cidades brasileiras. Segundo dados do IBGE, Sinop cresceu 47% na última década, cuja estimativa aponta 150 mil contando população flutuante. Pesquisa realizada pelo IPEA neste ano mostra que Sinop teve um avanço acima da média nacional, com destaque no campo industrial. Nos últimos 4 anos, Sinop registrou a abertura oficial de 8 mil empresas. Atualmente, são quase 20 mil empresas nos mais diversos setores da economia e a tendência é crescer cada vez mais. Na área educacional, a população acadêmica é de 16 mil estudantes. É a única cidade do estado de Mato Grosso que tem as 2 maiores universidades públicas, o UNEMAT e o FMT, FACIP e 2 campi da UNIC, privadas e diversas à distância. Em Sinop, já existe curso de medicina pela UFMT e dezenas de ciências humanas, exatas, saúde e biológicas. A cidade conta com 2 empresas aéreas, Azul e Passaredo, com voos diários. Atualmente é possível ir a Brasília ou a São Paulo em 2 horas. É possível também ir a Cuiabá e retornar no mesmo dia. A Gol Linhas Aéreas já confirmou para fevereiro o início de seus voos para Sinop. E a TAM faz codeshare com a Passaredo. São registrados mais de 230 mil embarques e desembarques no aeroporto de Sinop. Tudo isso mostra as potencialidades do município. O crescimento de Sinop pode ser visto em praticamente todos os setores da economia da cidade, refletindo diretamente na qualidade de vida da população, sobretudo em relação à geração de emprego e renda. Entre todas as áreas, no entanto, a construção civil e o setor imobiliário são os que estão mais aquecidos. Nos últimos 5 anos, foram emitidos mais de 10 mil alvarás de construção de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Entretanto, o mais surpreendente é o número relativo à área construída em metros quadrados no município. Conforme relatório do Prodeurbis neste período, incluindo o primeiro semestre deste ano, foi registrado mais de 2,5 milhões de metros quadrados de área construída. Com a abertura de novas empresas, cresce também a oferta de empregos no município. Dados do CAGED, a geração de emprego manteve-se positiva em mais de 8% em Sinop no primeiro semestre de 2015. Importante salientar que com o lançamento Distrito Industrial LIC, mais de 200 novas empresas já estão se instalando. Segundo o Cine, Sistema Nacional de Emprego, o número de vagas cresceu 8,1% nos 6 primeiros meses do ano. Empresas de grande porte, como a usina hidrelétrica de Sinop, fazem parte da realidade do município, com investimento de 1,2 bilhões de reais,
bem como o Centro de Pesquisas da Embrapa, onde foram investidos 30 milhões de reais. Em breve aqui se instalará a Iara Fertilizantes, maior do mundo no setor, e até o Hotel Ibis está quase pronto. Muitos investimentos estão previstos para a cidade e outros já estão em andamento, como é o caso da construção do Shopping Sinop, que terá um investimento de 165 milhões de reais em infraestrutura. Outra boa novidade é a reestruturação do aeroporto, que prevê um investimento de 100 milhões de reais, tornando-se o primeiro aeroporto internacional da região norte do estado de Mato Grosso. Ampliação da pista, sinalização, torre de controle, novo e moderno terminal. Sua reestruturação inicia em maio de 2016. O governo federal investiu mais de R$1 bilhão nos últimos 7 anos em obras estruturantes e sociais. Balança comercial de Sinop de janeiro a agosto. No ano de 2014, somaram 473 milhões de dólares. Mais de 1 bilhão de quilos em produtos deixaram o município rumo ao mercado internacional. Sinop é franca exportadora de commodities e bens de consumo. O principal item exportado é a soja, 77% das exportações totais da cidade. Sinop mantém relações comerciais com mais de 30 países. O grande parceiro comercial é a China. O país é destino de 31% das exportações de Sinop. Renda per capita de R$ 1.821,21. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, 0,8190. Enfim, as perspectivas futuras são extremamente positivas no cenário econômico, principalmente porque Sinop não para de crescer. Sinop, uma cidade em transformação. Daqui a pouco, conheça Carlão dos Bonecos, um artista da nossa região. Mas daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Aguardem. Cerrado, arbusto miúdo, o ar no alto do busto, recurvo, um grito no susto da planta dos pés, o ritmo da floração no coração ancestral. Silva Freire. Você já assistiu algum espetáculo de bonecos? Não? Então você precisa vir para Mato Grosso e conhecer Carlão dos Bonecos. Ele dá vida a vários personagens com seus bonecos que encanta adultos e crianças. Acompanhe a matéria. É com imenso prazer que eu venho falar para vocês que hoje, aqui neste programa, vocês vão ver as pessoas mais maravilhosas do mundo. Eu fui um dos pioneiros aqui no estado de Mato Grosso a desenvolver o teatro de bonecos. Não fui o primeiro. Comecei trabalhando com Maurício Leite. Antes de começar a trabalhar com Maurício Leite, aqui em Mato Grosso tinha um senhor chamado Nhô Bentico, quer dizer, senhor Bento Libório, que tinha como nome artístico Nhô Bentico. Trabalhou aqui durante 20 anos com teatro de boneco aqui em Mato Grosso. Mas aconteceu uma coisa, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com teatro de boneco em 1980, eu fui desenvolvendo várias técnicas diferentes do teatro de bonecos. Eu realmente tenho prazer em ser um bonequeiro. Bonequeiro é aquela pessoa que faz e manipula o boneco. Eu comecei minha carreira em 1980, eu fazia teatro com a Mauri Tangará e conheci nessa época o Maurício Leite, que trabalhava com teatro de bonecos. De 1980 para cá eu criei vários bonecos. Logo em seguida eu tive a oportunidade de desenvolver uns bonecos de vara para a campanha política, que até então as pessoas só conheciam o fantoche. Apresentei para a comunidade também os bonecos gigantes, os primeiros bonecos gigantes de Mato Grosso. Fiz muito sucesso também na década de 80 e depois no início da década de 90, com teatro de bonecos sendo feito na rua, nas praças, atraindo muita gente.
em praças que às vezes você chegava, não tinha 15, 20 pessoas, a gente começava a fazer o teatro de boneco e logo em seguida tinha lá para mais de 1000 pessoas assistindo. Enfim, a minha vida desde 1980 para cá foi constantemente fazendo teatro de boneco, evoluindo com o teatro de boneco e evoluindo a minha técnica também, mostrando à população. A gente tem oportunidade de fazer boneco de várias maneiras. Esse aqui é um isopor aderido, então um dos materiais que eu gosto muito de trabalhar é com isopor. Quando você pega pedaços e coloca na bola de isopor, é o isopor que a gente chama de isopor aderido. Esse aqui já é o isopor esculpido, com articulação de boca, né? E que também é feito no isopor. Mas nós podemos fazer cabeça. Esse aqui é um boneco todo ele feito em madeira. A marionete é gostoso você trabalhar em madeira, porque na marionete os movimentos eles têm que ser mais precisos, sincronizados. Este é um boneco de papel machê. Olha como ele fica enrugado, né? Porque você faz ele numa massa úmida, aí você deixa ele secar, quando ele seca, ele acontece isso. Dá para deixar ele lisinho, mas dá muito mais trabalho e eu gosto de trabalhar sempre com a primeira imagem. Esse boneco aqui é o boneco feito de cabaça. Olha que delícia esse boneco feito de cabaça. Ele já vem um boneco pronto, sabe? Porque se você pegar 100 cabaças, cada uma vai ter um tipo de nariz diferente, um jeito diferente. Então você só precisa colocar os olhos, o nariz, os olhos, a boca e a orelha e colocar o pescoço, ele já é pronto. Cabacinha é uma coisa maravilhosa, ela é rápida, é prática, sabe? Não tem problema. Essa técnica aqui já é uma técnica mais profissional. Ela é feita no barro, aí depois que a gente faz o barro, a gente pega e faz o negativo com gesso, e aí no gesso você vai esculpe esse boneco, né? Faz a papelagem, vai pregando camadas de papel, secou, você tira, cola, emenda, e ele vai ficar oco. Então quando esse boneco oco, ele dá uma facilidade para você fazer estruturas de olhos lá dentro, sabe? Poder cortar boneco, fazer estrutura de boca. Esse aqui é um boneco que foi feito em espuma. E a gente aderiu essa capa, é um tatu, né? Que é a capa de isopor também, revista de papelagem. E esse boneco aqui, olha que legal, ele não está pintado, porque a própria textura do papel, que papela o isopor, já deu a textura do couro, né? Da casca do tatu. Esse boneco aqui é um boneco que nós chamamos de luva-vara, porque nós vestimos a mão para manipular a boca e manipulamos suas mãos através de vara. Então este é um boneco que nós costumamos chamar de luva-vara. E é um boneco, como vocês podem ver, ele é feito com a cabeça de isopor, o braço de espuma, né? E por dentro dele tem uma estrutura de madeira com espuma. Então, isso aqui é para mostrar que material para fazer boneco, a gente não pode ter preconceito. A gente pode simplesmente ter vontade de fazer e ir lá e fazer. Isso aqui é uma espécie de uma espuma plástica, um isopor plástico, não sei, que eu achei uma vez na rua, né? A gente estava indo para fazer uma brincadeira e era numa creche. E a gente estava pensando o que nós íamos fazer. Aí nós fizemos um boizinho para desenvolver a brincadeira do boizinho, que quer pegar, né, o vaqueiro, e o vaqueiro puxa o rabo do boizinho, fazer uma espécie de pantomima com o boneco. E o material usado foi o que a gente achou no caminho, essa espécie de malha sintética e um rabo de lã. Então é só isso, já virou um boneco. Temos também os bonecos gigantes, que são aqueles bonecos iguais aos bonecos de Olinda, com 3 metros de altura, que também fomos os primeiros a desenvolver esses bonecos aqui. Temos também bonecos de máscara corporal. Esses bonecos de máscara corporal são aqueles bonecos que a gente tem a cabeça, que é uma estrutura de boneco, e a gente usa o nosso próprio corpo como o corpo do boneco. Então o boneco, apesar de muitas pessoas acharem que pelo fato de serem pequeno, de botarem na mão, assim, acharem ser fácil manipular, na verdade o boneco ele é um processo de conquista. Toda vez que a gente faz um boneco novo, ele requer um tempo de adaptação, porque o boneco é que vai dizer pra gente o que ele pode fazer. Em algum lugar do reino existe uma pedra. Nessa pedra uma bigorna. Engravada nessa bigorna uma espada encantada. Quem com grande emoção retirar da bigorna e da pedra a espada, não tem sim nem não.
é Arthur, o futuro rei, o filho de Pendragão. Tenho muitos parceiros nesse meu trabalho, como um deles é o Marcelo Velasco, porque se vocês observarem, existe uma diferença de escultura aqui, por exemplo, desses dois bonecos aqui e este boneco aqui. Isso aqui é a minha arte, sabe? Essa daqui, porque esse aqui você trabalha com a primeira imagem. Essa aqui já é uma arte mais apurada, muito mais técnica, eu não dou conta de fazer essa arte aqui. Outro parceiro muito grande que eu tenho são dois, um deles é o Dr. Ivens Scaff, que é autor de alguns dos meus trabalhos, e o outro é o Pio Toledo, que faz minhas trilhas sonoras, trabalha com a música normalmente dos meus espetáculos. O grande lance do boneco é o jogo que você faz com ele, é a brincadeira que você desenvolve com o boneco, sabe? Porque boneco, tudo é boneco. Uma vez eu assisti um espetáculo no Festival Internacional em Belo Horizonte, e o espetáculo que foi premiado lá, que ganhou o primeiro lugar, ele abordava a questão da briga pela água. E os atores principais eram uma bacia e uma torneira. Então, quer dizer, são os dois personagens, os dois bonecos em cena. Então, o importante no teatro de boneco é esse jogo, essa brincadeira que a gente faz com o boneco. Aí você vai perguntar para mim assim, mas quem gosta mais, é o adulto ou a criança? Aí eu pergunto para você, quem que não gosta de brincar? Todo mundo gosta de brincar. Então, o boneco ele atinge todo mundo. Muito legal essa matéria desse artista aqui de Mato Grosso. Mas não saia daí, que daqui a pouco tem mais. Voltamos já! Que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetro, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Manuel de Barros. Cuiabá completou 300 anos. É uma cidade que acolhe e dá oportunidade a todos que aqui chegam. Como toda cidade tem seus ritmos, Cuiabá também tem. Conheça agora um pouco do Centro Histórico de Cuiabá. Com quase 3 séculos de história, Cuiabá, localizada no centro da América do Sul, é considerada multiétnica. Guarda em seu espaço urbano riquezas inestimáveis para a conservação da memória nacional. Através de um olhar panorâmico do Morro da Luz, pode-se visualizar facilmente os traços históricos da arquitetura colonial, vividos desde a sua fundação em 1719, quando a exploração do ouro de aluvião estruturava a Vila Real de Cuiabá, passando posteriormente pelas influências arquitetônicas neoclássicas, ecléticas, pelas obras do período do Estado Novo até a contemporaneidade. Mesmo com todas essas transformações, Cuiabá guarda seu patrimônio histórico em um álbum contemplativo, localizado no coração da cidade. O Centro Histórico de Cuiabá, um conjunto único de casarões construídos em taipa de pilão, situados no maior ambiente urbano do século XVIII. Adentrando nos becos e vielas do Centro Histórico de Cuiabá, é possível ver um desenho orgânico e surpreendente do local. Os marcos e percursos do período colonial são mantidos até hoje, através da procissão de São Benedito, que sai do Largo do Rosário, passa pela Rua Voluntários da Pátria e pelo Beco do Candeeiro. Esses são ricos caminhos e perspectivas cuidadosamente estruturadas, constituindo espaços de beleza singular, como a escadaria de acesso ao casarão do Beco Alto, na Rua Pedro Celestino, o acesso à Praça da Casa Orlando, por meio da Travessa do Cabo Agostinho, entre inúmeros becos e praças de características próprias desse centro urbano. Todo esse espaço é constituído e organizado através da continuidade do seu casario térreo,
com uma paisagem quebrada pela imponência dos casarões altos e dos sobrados, como a gráfica Pepe, a Casa do Alferes, hoje Museu da Imagem e do Som, o Casarão do Beco Alto, entre outros. Janelas lavradas de anchó, moriscas, parede e meia, beirais de cachorro, platibandas ecléticas, eiras e beiras, calçamento de pedra cristal, são detalhes e marcas de uma vila colonial no coração da América. Este cenário histórico reúne templos católicos como a Igreja do Nosso Senhor dos Passos, Igreja da Boa Morte, Igreja de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito. Fato curioso é o da construção da Igreja do Nosso Senhor dos Passos. Segundo a história, a igreja foi construída pelo português José Manuel, que, enterrado vivo após um ataque de catalepsia, prometeu erguer o templo e andar pelo resto da vida vestindo um manto, caso escapasse da cova. Mais um grande exemplo de riqueza histórica é a casa do Barão de Melgaço, o almirante Augusto João Manuel Leverger, construída entre 1775 e 1777. Marinheiro e intelectual francês de Saint-Malo, Augusto Leverger foi presidente da província de Mato Grosso por 5 vezes. E sua bem-sucedida ação na Guerra do Paraguai o fez receber de D. Pedro II o título de Barão de Melgaço. O Centro Histórico de Cuiabá é uma relíquia ainda viva e existente, mas bastante afetada pelas chagas do tempo. Atualmente, o Centro Histórico precisa de reparos e conservação. As estruturas prediais estão se diluindo, pinturas estão antigas, fiações elétricas defasadas, ocasionando poluição visual, além da acessibilidade bastante comprometida. Tendo orgulho de cada centímetro de seu centro histórico, a Prefeitura de Cuiabá está em busca da conservação e requalificação do local, para transformá-lo em um espaço de convivência para todos os cidadãos e visitantes. Temos todos a missão de preservar a riquíssima história da capital de Mato Grosso. Do Centro Histórico ao Pantanal Mato Grossense. Veja como funciona o ciclo das águas da maior planície alagada do mundo. Conheça o nosso Pantanal Mato Grossense. Todos os dias, milhares de animais, plantas e os habitantes do Pantanal vivem o grande espetáculo da vida. A região é dominada pelas águas, que comandam os ciclos de cheias e vazantes e mantêm a saúde do Pantanal. E é essa paisagem em constante movimento que garante a rica biodiversidade do Pantanal. Do alto, a grande planície parece um ser vivo, um organismo rico e complexo que respira e onde tudo está interligado. Esta é a bacia hidrográfica do Alto Paraguai. É no coração desta região que está localizado o Pantanal. O relevo da região tem papel fundamental na formação do Pantanal. Observe que esta cadeia de morros forma um arco de terras mais altas. Nesta região, encontramos um complexo sistema de nascentes, córregos e rios. É aqui que nascem as águas que formam o Pantanal, e como toda bacia hidrográfica, elas correm para a parte mais baixa. Nessa jornada, as águas moldam belas paisagens, mas também transportam as marcas de tudo o que acontece no caminho percorrido. Como um imenso pulmão, o Pantanal inspira e expira no intervalo de 1 ano. O ciclo anual das águas começa no período das chuvas.
Em novembro, com o início do trimestre chuvoso nas regiões altas, o nível das águas dos rios sobe e um volume maior começa a correr em direção à planície. O Pantanal fica situado na parte mais baixa, uma imensa planície cercada por morros em todos os lados. O grande volume de água formado pelas chuvas nas cabeceiras corre pelos rios, que desaguam no Rio Paraguai. Essas águas começam a se espalhar lentamente, como se estivessem em um prato raso. Entre as causas da inundação da Grande Planície, 3 fatores podem ser destacados. Na parte sul da bacia hidrográfica, vemos 2 morros que contribuem para o represamento da planície pantaneira. As águas que chegam do norte, alguns meses depois, são alimentadas pelas chuvas que caem também sobre o Pantanal. Na parte sul, a passagem estreita entre os morros dificulta o escoamento das águas. O transbordamento de rios da região, como a Aquidauana, também impedem que a água escoe. As águas do Rio Paraguai começam a se acumular. A geografia plana, com pouco desnível, também contribui para que estas águas represadas se espalhem ao longo de quilômetros por um período de quase 6 meses. Tempo suficiente para mudar a rotina dos habitantes da maior planície alagável do planeta. O nível das águas sobe durante meses, inundando terras, alargando rios e formando lagoas. 2/3 do Pantanal ficam cobertos na cheia, formando uma paisagem única no planeta. Pessoas, animais e plantas se adaptaram a esse ciclo natural, que torna a paisagem do Pantanal muito diferente em cada época do ano. O homem pantaneiro adequou seu modo de vida em regiões que ficam isoladas por longos períodos. Os animais também acompanham o ciclo das águas. Para alguns, a seca traz grande quantidade de alimentos. Para outros, a maior oferta acontece nas cheias. Este imenso ser vivo chamado Pantanal é totalmente dependente do regime de inundações. Por isso, é também muito frágil e sensível aos impactos que acontecem tanto no Planalto quanto na planície e provocam alterações nesse ciclo. Estudo feito pelo WWF Brasil e parceiros no lado brasileiro da bacia do Alto Paraguai mostra que a parte alta da bacia hidrográfica já perdeu 58% de sua vegetação original. Um dado preocupante, pois é justamente no Planalto onde está a maior parte das nascentes dos rios que alimentam o Pantanal. Nessas regiões, modelos insustentáveis de pecuária e agricultura estão destruindo matas, secando nascentes e assoerando rios. Outra ameaça é a instalação de hidrelétricas na região, que podem provocar alterações no fluxo das águas. A planície pantaneira ainda conta com a maior parte de sua vegetação original. No entanto, ela é muito vulnerável e sofre com os impactos causados no Planalto. Entre as ameaças está a grande quantidade de sedimentos como areia e argila que desce das regiões mais altas. Esses materiais são depositados no leito dos rios, lagoas e salinas, alterando o volume das águas e modificando a paisagem pantaneira. Também preocupam fatores como poluição por esgotos, produtos químicos e mineração. Além desses impactos mais visíveis, ainda existe a ameaça das mudanças climáticas que podem intensificar os problemas já existentes na região. O Pantanal precisa estar preparado para enfrentar essa realidade. Por isso, é fundamental proteger as nascentes que mantêm os ciclos de cheias e vazantes e adaptar as atividades econômicas para se tornarem mais sustentáveis.
É preciso ver o Pantanal como um organismo único, onde tudo está interligado. Um ambiente sensível que precisa de cuidados e de condições adequadas para se manter vivo. Entender o caminho das águas e a importância desse ciclo hidrológico para a existência do Pantanal é fundamental para promover ações que garantam a proteção desse imenso patrimônio natural. Essa foi mais uma edição do programa Mostrando Mato Grosso, uma produção da Imagem Som e Produção. Fique com Deus e até a próxima!